Bom dia, boa tarde, pessoal. Nós começamos mais um momento de formação aqui na Escola de Formação, hoje em parceria com o CEIA, com os dois CEIAs, depois as meninas vão se apresentar. Esse é mais um Café na Janela. A gente tem essa alegria de receber as meninas aqui, a Juliana, a Séries e a Raquel, para conversar conosco sobre plano de metas no ensino fundamental. A gente tem uma formação que vai sair juntinho com essa da educação infantil e essa aqui é do ensino fundamental. Então, muito importante para que a gente possa, dialogar sobre todas essas questões muito importantes que são a inclusão, as crianças, a aprendizagem das crianças na escola, e esse vínculo que a gente tem, essa rede que a gente tem junto ao CEIA. E gostaria só de agradecer as meninas por esse momento, que a gente vai ter e dizer para os colegas que virem a assistir essa formação, que no final dessa formação a gente tem a certificação ali, onde vocês preenchem o formulário de presenças, que vocês se sintam sempre à vontade, de deixar para a gente dicas para as próximas formações ou perguntas, e desejar, então, um bom momento de formação para todas nós. Sejam bem-vindas. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Séries, nesse momento eu atuo no CEIA Noroeste, o CEIA que pega essa região da Matias, Rio Branco. Já atuo na rede há quase 30 anos, então já estou quase me aposentando, quase em final de carreira. Lá nós trabalhamos com as crianças com deficiência e estamos aqui para conversar um pouquinho sobre planos de metas, sobre a inclusão. Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Raquel de Souza e eu também sou professora da rede há bastante tempo. Ultimamente atuei no CEIA e atualmente eu estou na Secretaria de Educação. Então, a gente tem aí uma experiência bastante grande com as crianças especiais, e passamos já no município por vários estágios da educação especial, desde as classes especiais até hoje a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, estamos aí para dialogar com vocês e que tenhamos um bom diálogo. Bom dia, boa tarde a todas e todos. Eu sou a professora Juliana Amaral, atuo no CEIA Nordeste. No momento, atuo como psicopedagoga na área da aprendizagem. Sou mestre em educação pela linha de pesquisa Educação Especial e Processos Inclusivos, da URGS. Tenho especialização na área da educação especial, na área da orientação. E desejo, então, uma boa formação a todos e todas. Espero que consigamos esclarecer alguns pontos aí, algumas dúvidas. Isso. Bom, então, para a gente conversar, um pouquinho sobre plano de metas, a gente não pode conversar sobre plano de metas, falar de plano de metas sem a gente revisitar um pouquinho, a nossa trajetória legal, temos todo um aporte, legal para poder chegar lá na questão do plano de metas. Então, o que a gente parte, assim, apesar de saber, que tem toda uma legislação anterior a isso e que se fala em inclusão, que se fala em educação especial, que se fala nesse acesso, da criança com deficiência à escola, já desde, se a gente voltar há bastante tempo, lá desde 94 em Salamanca, ou desde Jantien, lá em 91, em 1991 já se falava, no acesso e na inclusão, primeiro numa inclusão social, depois numa inclusão no acesso do aluno à escola. Então, mas a gente vai partir da legislação a partir da política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva lá de 2008, que garante o quê? O acesso dessa criança, desse adolescente, à escola,
a participação, né, porque não adianta garantir o acesso, mas tem que garantir também a participação, ele como participante dessa escola, como atuante dentro dessa escola, e também a sua aprendizagem, né? Então, todo aquele aluno com deficiência, transtorno global, com altas habilidades, ele tem direito, então, a estar na escola, a participar da escola, a participar de todo o movimento da escola e ter o direito à aprendizagem no seu tempo, da sua forma, do seu jeito de aprender, né? Então, a política, essa legislação de 2008, então, ela orienta isso como se dá, né? A transversalidade dessa educação, ela traz o atendimento educacional especializado, a AEE, a continuidade dessa escolarização, garante a formação desses profissionais, esses professores que vão estar atuando lá na ponta com essas crianças, a participação dessa família, né? Essa família tem direito de estar participando desse trabalho que é feito com essa criança, da comunidade, e a acessibilidade e também a articulação intersetorial, né? Na implementação de todas as políticas públicas que vem através da implementação dessa política nacional. O que ela define, então, ali como ponto de partida? O AEE, né, o atendimento educacional especializado, né, a obrigatoriedade dele nas escolas, ou pelo menos em uma escola que atenda as escolas do entorno, isso como obrigatório, né, em todas as etapas, em todos os níveis para esse aluno com deficiência, que esse aluno, então, tenha esse acesso, que ele possa ter garantido esse atendimento. E também ele constitui quem é esse público, né? Como a gente falava ali, quem é esse público que tem direito a esse atendimento, né? Que são as crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. É importante salientar, né, que essa política, a política nacional da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, que data ali de 2008, faz uma transição, né? Porque antes, como é que era tratada a educação especial, né? No nosso país, no nosso município, nós tínhamos as chamadas classes especiais, né? Onde todos os alunos com deficiência ficavam numa única turma, né? Então, a política nacional da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela faz essa ruptura, esse corte, né, dizendo que as crianças com deficiência, elas têm o direito de estarem com as crianças ditas normais, né, para que haja essa troca, essa integração, esse crescimento, para estar com seus pares, né, então essa política, ela é bem importante. E até então, né, desde que se começaram os primeiros movimentos lá, se falando da educação especial, num primeiro momento se falava em integração, né? Então se falava em integrar essa criança na escola. E a partir daí, então, ela vem falando em inclusão, em incluir, né? Porque quando se fala em integrar, se fala em colocar ela ali, ela estar ali, né, em a criança se adaptar a essa escola. E a partir de então, ela traz uma outra perspectiva dessa criança estar incluída, ou seja, a escola vai se preparar e vai se organizar para que essa criança possa estar lá. Então, não é mais o aluno que vai se adaptar à escola, é a escola que vai se adaptar a essa criança, né? Então, ela muda toda essa perspectiva dessas crianças dentro da escola. Por isso que frisa esses 3 eixos, né? O acesso, a participação, né? E a aprendizagem, né? Dessa criança nessa escola. Então, aqui a gente já vê despontar os primeiros momentos, os primeiros detalhes ali para a gente poder chegar depois lá no plano de metas. E aqui nós temos os 5 princípios básicos da educação inclusiva, né? Que, primeiro, toda pessoa tem o direito de acesso à educação. Toda pessoa aprende, partimos dessa premissa, né? Todo ser humano aprende. Cada um no seu tempo, no seu momento, no seu ritmo.
com estratégias diferentes, mas toda pessoa aprende. E o processo de aprendizagem de cada pessoa, ele é singular. Cada pessoa tem a sua forma de aprender, os seus mecanismos de aprender. O convívio no ambiente escolar comum beneficia a todos. Essa é a ideia que traz essa política a partir de 2008, que a criança precisa conviver com seus pares, ela precisa interagir, né? E é nessa interação que há a troca e há a aprendizagem. E a educação inclusiva, ela diz respeito a todos. Essa é uma grande questão que hoje a gente é muito polêmico nas escolas, né? Porque parece que a criança com deficiência, ela é do professor da sala de recurso, ou ela é do estagiário, né? Ou ela é do TEB. Não, essa criança, ela é uma criança que é de todos. Diz respeito a todos, a aprendizagem dessa criança diz respeito a todos os atores que estão lá naquela escola. E quando a gente fala, né, desse acesso, quando a gente fala desse processo de aprendizagem, quando a gente fala desse convívio da criança no ambiente escolar, né, ou seja, dessa educação inclusiva dizer respeito a todos, a gente está dizendo o quê? Que a escola vai se mover, a escola vai se movimentar para que possa receber essa criança e que possa dar esse suporte para que essa criança possa realmente ser incluída dentro dela. Então, é um outro movimento, né? Não deixa de ser aquele movimento inicial lá, onde a criança se adaptava à escola, e passa a ser um movimento onde a escola vai se mover para que a criança possa, sim, ter garantido a melhor forma para poder ter o sucesso na aprendizagem, para que ela possa avançar na aprendizagem dentro do seu tempo e dentro da sua forma. Por isso, os professores precisam conhecer os alunos. E aí a gente chega na nossa resolução, né, do Conselho Municipal de Educação, que é a resolução 15, que ela estabelece todas as normas para a oferta da educação especial na perspectiva da educação inclusiva para todo o nosso sistema municipal de ensino. O artigo 1º, então, ela vem normatizar, né, essa oferta da educação especial em Canoas, né, então ela vem normatizar como vai se dar, né, partindo, claro, das outras legislações maiores. E o segundo, ele vem dizer, então, como se entende, né, a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Ela vem conceituando, né, falando da matrícula no ensino regular, falando quem são essas crianças que compõem, né, esse público-alvo da educação especial, e o que eles têm, né, a seu dispor. Então, como é que vai se dar isso, né, essas normas, essas adaptações curriculares, esse atendimento às suas necessidades, para que eles possam, assim, ter garantido a sua aprendizagem. E ali no artigo 12 da resolução 15, também fala da competência da escola, né? Então, diz assim, que seguindo as orientações da mantenedora, a escola, ela tem o dever, né, de disponibilizar os planos de meta como forma de facilitar o acesso ao currículo. E o que vai considerar esse plano de metas? As necessidades, as particularidades de cada aluno, podendo, assim, serem feitas as adaptações de pequeno porte, de médio e de grande porte. Lembrando que essas adaptações de pequeno porte, elas podem ser desde uma movimentação da disposição das classes e cadeiras dentro da sala de aula, né? Elas podem também ser um móvel que necessite, né? Ou até lá no grande porte, a acessibilidade, né, para essa criança, para esse aluno que for necessário. E a questão, então, desse currículo também, né? Onde entra as modificações desse currículo. E ali, então, no parágrafo único, vem os planos de metas, né?
que eles são elaborados pelo professor titular, né? Então, aquele professor que passa, dentro ali dos anos iniciais, que passa maior tempo com o aluno, que é o professor titular da turma. Nos anos finais, por todos os professores que atuam dentro daquele ano, daquela turma com aquele aluno de inclusão. Aqui ele está um pouquinho desatualizado, né? E isso aí já é algo que já está sendo revisto, vai ser revisto para poder atualizar, né? Porque aqui ele ainda traz os planos de estudos, ainda traz os planos de atividade, mas a gente sabe que hoje a gente tem, né, a BNCC, né? Tem os RCC também, então são outros aportes que nós temos, né? Então, a partir de toda a documentação que é utilizada para preparação de aulas, toda a documentação que o professor tem, então é a partir dali que se vai construir o plano de metas do aluno. E no plano de metas, então, vai estar as devidas, né, as adaptações que forem realizadas dentro desse currículo para essa criança, para atender, né, prevendo ali como eu vou atingir, que estratégias eu vou utilizar para atender aquele meu aluno, dentro das suas especificidades, partindo das suas potencialidades, né, partindo daquilo que ele já tem construído, daquilo que ele já, daqueles conhecimentos que ele já possui e daquele potencial que ele tem, as habilidades que ele tem, porque ele sempre vai ter alguma habilidade em alguma área. Então, eu vou procurar explorar aquela habilidade para poder chegar naquilo que ele precisa. É importante também destacar, né, que o nome Plano de Metas, ele é um nome específico, né, daqui do município de Canoas, né, mas em outros municípios ou em outras localidades é o plano individual, o plano individualizado, né, do aluno, né, mas muda, é a questão da mudança de nomenclatura mesmo, mas o documento ele é o mesmo, né, ele tem o mesmo objetivo, né, que é um documento, um plano do aluno, né, de inclusão como direito, e ali, então, vai constar todos os objetivos, né, as metas do aluno. E é importante também destacar, né, acho que como as gurias também já destacaram, que esse plano ele é feito em conjunto, né, com todos os professores que participam da aprendizagem daquele aluno, né, a professora do AEE, a professora titular, junto também com a equipe diretiva da escola. Então, partindo, né, desse plano de metas, como a Ju colocou, né, que é um plano individualizado pensado nesse aluno, né, pensado para ele, a partir das habilidades, das potencialidades dele, daquilo que ele necessita ainda, né, daquilo que ele ainda necessita aprender, daquilo que ele ainda necessita que seja trabalhado, ele também vai ter uma avaliação, né? Então, como é que se dá essa avaliação dele? Ela vai ser sempre através de um parecer descritivo. Mesmo que a escola, né, tenha a questão da nota, e a gente sabe que o aluno, quando chega ali nos anos finais, principalmente, né, ele deseja ter uma nota, ele deseja receber ali uma nota, mas ele até pode ter uma nota, mas vai ser sempre, ou um conceito, né, ele pode ter e receber esse conceito, mas sempre esse conceito, essa nota vai vir acompanhada por um parecer. Então, não vai excluir, né? Então, a avaliação dele sempre, né, vai ser, os resultados sempre virão através de parecer. Isso é uma questão legal, sempre o parecer descritivo sempre vai acompanhar, então, a expressão de resultados dele. Eu acho que é importante frisar isso, né, porque, assim, nos anos iniciais até é mais tranquilo, assim, essa questão do parecer, mas nos anos finais
se torna um pouco mais complicado, às vezes, há uma determinada resistência dos professores, e a gente sabe, de elaborar esse parecer, mas a gente tem que pensar que existe uma legislação que respalda o direito desse aluno de ter, né, esse parecer. Então, todas as aprendizagens, elas vão vir de forma descritiva, né? Tá? Porque lá, no final também, o histórico escolar desse aluno, da educação inclusiva, ele vai apresentar essa forma, né, de expressão de resultados, através de parecer descritivo. Às vezes a família até também tem uma determinada exigência, né? Então, não tem problema nenhum que esse aluno receba, como já foi dito pelas séries, uma nota, né? Até porque ele percebe também que os outros alunos recebem uma nota, né? Então, pode ter uma nota, mas essa nota vai vir acompanhada desse parecer. E é importante também salientar que esse parecer ele é importante para que a gente, porque através do parecer a gente consegue ver todo o crescimento do aluno, né? E o parecer ele nos dá com clareza esse crescimento. E ao descrever, né, todo esse tempo, esse período em que foi, né, que a gente acompanhou esse aluno, a gente consegue claramente comparar como ele iniciou e como ele está. Então, a gente consegue comparar ele com ele mesmo e ver todos os pequenos progressos que ele teve ao longo daquele período. E o parecer descritivo ele é muito importante nisso. A gente consegue ter um olhar para ele, ver como nós recebemos ele no início do ano e como ele está naquele período ali de 3 meses, naquele período anual. E o parecer ele nos ajuda muito nesse sentido. E por isso a importância, então, desse plano de metas, né? Porque é a partir do plano de metas, é a partir desses objetivos que vão ser traçados para o aluno lá no plano de metas, que ele vai ser revisitado na hora de avaliar esse aluno, né? Na hora de construir esse parecer descritivo do aluno e ver quais são as metas que ele já atingiu, quais são as metas que ainda precisam ser trabalhadas para o próximo período, ou próximo trimestre, né, conforme o período de avaliação de cada escola. Mas, normalmente, é por trimestre que é feita essa revisitação do plano de metas. Então, ali, o momento né, de avaliar aquele aluno, de ver o que ele já alcançou e o que ele ainda precisa, o que precisa ainda ser trabalhado com esse aluno, né? Então, a importância do plano de metas não só de fazer o documento, mas de revisitar ele, de rever, de poder sempre trabalhar com ele e em conjunto, né, com a professora do AE. Então, a professora do atendimento educacional especializado, ela tem um plano que é diferente, né? Ela tem um plano que é o plano próprio do AE, né, que também são objetivos e metas traçados para aquele aluno. Mas, porém, esses objetivos, eles vão ser trabalhados com uma outra abordagem dentro do atendimento da sala de recursos, né? E o plano de metas já não. O plano de metas, ele é um documento que ele também é construído em conjunto, mas ele é um documento com objetivos que serão aplicados dentro da sala de aula com o professor regular. É a partir disso que a Ju traz, né, falando entre o plano de atendimento do AEE e o plano de metas, o que acontece? A professora da sala de AEE, ela vai ter o seu plano de atendimento, e o professor de sala de aula tem o seu plano de metas. O plano de atendimento, ele vai ser o planejamento que vai dar o suporte para o professor trabalhar o seu plano de metas. Então, são 2 planejamentos diferentes, sendo que um vai ser o suporte para que o outro possa trabalhar o seu. Então, através, né, o professor vai trabalhar o seu plano, vai construir o seu plano de metas com as suas estratégias, a sua avaliação, e o professor do AEE vai auxiliar nessa construção do plano de metas, né? Ele vai estar presente nessa construção, mas ele vai ter um outro planejamento, que é o plano de atendimento, onde ali ele vai dar o suporte, vai dar a base para algumas coisas que
que o aluno ainda precisa para que o professor também possa desenvolver o seu plano de metas na sala de aula. Então, a gente traz a resolução 15, né, onde ela vem regulamentando a necessidade de um plano individualizado, de um plano único para cada aluno, onde cada aluno vai ter o seu, a partir das suas necessidades, a partir das suas dificuldades, onde cada aluno é visto e pensado por ele mesmo, a partir da sua especificidade. Então, a resolução 15, ela vem regulamentando isso, né, na qual, como a Ju já falou, ela dá essa nomenclatura de plano de metas, que poderia ser uma outra, como outros lugares dão outras nomenclaturas. Até mesmo, né, se a gente for pegar a própria legislação federal, ela traz como plano de desenvolvimento individual. E agora, então, a gente vai ver na prática o que é o plano de metas, né? Então, é um documento, é um planejamento pensado para aquele aluno, sem olhar para os outros, né? Olhando para aquele, como ele é, quem ele é, que aluno é esse, que história esse aluno tem, como ele chegou até aqui, que história de vida essa criança tem, esse adolescente tem, por quais escolas ele já passou, ou qual foi o processo que ele já teve desde que chegou na minha, se ele entrou sempre na minha, desde o primeiro ano na nossa, que acompanhamentos ele já teve. Então, quem é esse aluno? Que olhar a escola tem para ele? Então, eu vou ter que conhecer profundamente, conhecer a história prévia dessa criança e fazer esse acompanhamento dele. Esse é o plano de metas. O plano de metas é um documento em que eu vou planejar pensando naquele aluno, na sua especificidade. E vou, então, realizar, vai ter ali os meus objetivos para aquele aluno, as estratégias que eu vou utilizar para chegar para alcançar meus objetivos, né? A minha avaliação, como é que eu vou trabalhar com essa criança, com esse adolescente que está ali, então. Esse é o plano de metas. Lembrando que o plano de metas, ele não só ele tem que ser revisitado, como o plano de metas de um ano para o outro, ele tem que ser olhado, ele tem que ser trabalhado. Como é que foi, até onde foi trabalhado o plano de metas do ano anterior, para que eu possa dar sequência. Então, eu não só vou revisitar o plano de metas do ano em curso, como eu também tenho que revisitar os planos de metas dos anos anteriores, para poder sempre dar uma sequência, porque esse vai ser o trabalho que eu vou ter com essa criança, esse vai ser o currículo dessa criança. Eu acho que é importante a gente frisar bem a questão do planejamento, mas do acompanhamento, né? Uhum. Porque, na realidade, esse plano de metas, ele não é um documento que eu elaboro no início do ano, né? E esqueço, não, ele é um documento que ele tem que estar constantemente na minha sala de aula, comigo que sou a professora de português, comigo que sou a professora de ciências, com a professora de artes, com o professor de educação física, né? Porque ele vai ser feito especificamente para aquele aluno, né? Com o objetivo de que aquele aluno possa avançar no seu processo, né? Por isso que a gente frisa bastante a questão de estar revisitando, voltando, avaliando, reavaliando. Daqui um pouquinho eu coloquei lá um objetivo, uma meta, e eu percebo que essa meta ela está aquém do meu aluno, né? Ou está além, então eu preciso ajustar isso, eu preciso voltar, eu preciso discutir, eu preciso pensar, né, nesse aluno, sempre. E a gente frisa muito isso sempre nas formações, a partir das potencialidades. O ponto de partida é aquilo que o meu aluno sabe. A partir daí eu vou traçando, né, cada vez mais objetivos que ele possa ir devagarinho alcançando. Porque ele não é um plano estático, né? Ele é um plano, ele está sempre em movimento, assim como a escola ele também está sempre em movimento. Então, se eu precisar mudar, eu vou mudar a qualquer momento. Eu não preciso chegar no final do trimestre. Eu posso modificar ele a qualquer momento.
E isso acontece também muito quando eu estou conhecendo esse meu aluno, né? Então, é normal que a gente acabe traçando um objetivo que vá muito, né? Ou muito além do aluno. Então, até nós acharmos aquele o objetivo na medida, né, que ele precisa, que vai alcançar realmente aquele aluno. Então, demanda um tempo, né, até eu conhecer as especificidades daquele meu aluno, conhecer a família também. Muitas vezes a família nos traz coisas tão ricas que nos ajudam tanto a pensar mais naquele aluno, né. E a criança vai mudando também, né, Ju? Conforme vai passando o tempo, a criança também vai modificando, né? Isso também nos faz, muitas vezes, ter que voltar, né? Exato, daqui a pouco aquele objetivo já não faz mais sentido, daqui a pouco aquele objetivo ele consegue cumprir, né? A gente consegue alcançar aquela meta com o aluno, e isso é muito bom. Então a gente já começa a pensar em outros objetivos, então é bem importante. E é por isso a importância também de todos estarem envolvidos, porque no momento que todos estão envolvidos, daqui a pouco esse aluno chegou para mim esse ano, mas o professor do ano anterior, ele conhece muito mais esse aluno, e ele pode me dar um subsídio na construção do meu plano de metas desse ano. Então, na troca com um professor ou com outro professor que trabalhou com ele há 2, 3 anos atrás, ele vai me dar ali vai me trazer um olhar de algumas questões desse aluno que eu, por não conhecê-lo, por estar, né, chegando agora, eu não tinha ainda observado. E isso vai me ajudar na hora da construção do plano de metas e até mesmo no conhecimento dessa criança ao longo do ano, ao longo daquele período que eu estou trabalhando com ele. Por isso, assim, a gente traz agora, né, quem é que faz parte da elaboração desse plano de metas. Na realidade, o plano de metas, ele é uma construção coletiva. E aqui a gente vê vários atores que fazem parte, né, desde o próprio aluno, porque ele sabe, ele fala de si mesmo, né, a gente, numa conversa, observando, a gente percebe o que ele sabe, o que ele não sabe. A família, como a Ju diz, né, que traz aí todas as informações, naquela primeira entrevista, nos contatos informais, naquele diálogo no finalzinho ali do período em que a família está ali, naquele momento em que a gente traz para uma reunião pedagógica ou chama essa família para conversar. Essa família, ela traz muitos subsídios que vão ser importantes na elaboração desse plano de metas. Todos os professores da escola que fazem parte do processo de ensino-aprendizagem desse aluno, né? Os professores dos projetos, os professores da educação física, o professor titular, ele é o responsável pela elaboração desse plano, mas ele tem todos os outros professores como parceiros deles para essa elaboração, inclusive o professor da sala de recurso, né? Aí todos os profissionais da escola, né? Porque essa criança, ela está na escola e ela está em contato com todos os atores, né? A gente fala assim que desde aquela pessoa que recebe aquela criança lá no portão, né? A tia da merenda, ela entra em contato com esse aluno, ela também pode nos dar algumas informações, alguns subsídios que possam estar passando desapercebido pelo professor, né? E também fazer essa parceria com outras instituições onde esses alunos eles são atendidos, né? Porque na maioria das vezes o nosso aluno que está lá na nossa turma, ele é atendido no CEIA, ele é atendido no CAPES, ele está lá no CREAS, ele está na escolinha de futebol, ele tem uma psicóloga particular, né? Então essas pessoas também elas podem estar colaborando, né? Fazer essa interface com esses profissionais vai enriquecer o nosso trabalho e vai fazer com que a gente consiga lidar melhor com esse aluno, né? Entender melhor esse aluno, proporcionar atividades diferenciadas e que possam ali estar colaborando na aprendizagem desse aluno. E como é importante, né, esse envolvimento das famílias, porque no momento que a gente chama elas, né, e a gente fornece, assim, esse acesso, né, mostra, ó, né,
o teu aluno tem teu filho, desculpa, corta isso. O teu filho tem um plano de metas, então a família se sente importante, né? Sente que o filho é importante ali, né? Sente que a escola tem um olhar diferenciado, que a escola está trabalhando no sentido de acolher esse aluno, né? Em todos os sentidos, né? Para fazer com que esse aluno, com que essa família se sinta bem ali naquele ambiente de aprendizagem. A própria família se sente acolhida, né? Porque muitas vezes nem a família sabe como lidar com a criança, ou nem a família sabe como agir frente a determinadas situações em relação a essa criança, dependendo, né, da deficiência, dependendo do que ela tem. Então, no momento que tu chama para conversar, no momento que tu mostra para a família que tu tem um olhar para a família também, a família se sente acolhida. Né? Ela se sente acarinhada, ela se sente acolhida, e isso é importante. E muitas vezes a gente observa que a família até modifica o seu olhar para a escola. No momento que tem essa troca com a escola, em alguns momentos é bem comum assim, a família olhar para a escola também com outro olhar, a família se sentir acolhida e ela até correr para a escola sempre que precisa, né? Ela modifica o movimento dela em relação à escola. E uma outra coisa que a Raquel colocou ali da questão dos profissionais, né? Essa rede de apoio, ela é muito importante. Até porque é nessa rede de apoio que a gente vai conseguir trabalhar com as famílias, porque tem muitas famílias também que têm um outro lado, que elas entram no lado do luto e elas têm muita dificuldade para sair. Então, a gente também, muitas vezes, elas têm dificuldade até de aceitar, porque elas ainda estão vivendo aquele luto, né, de não saber como trabalhar com a criança, de não saber como lidar, de não saber como agir, de se sentirem culpadas. Muitas mães, a gente vivencia muito isso, né, no SEI, assim, de ver que muita mãe se sente culpada porque não sabe como lidar com o filho. Então, a rede de apoio, né, que seriam as outras instituições que também trabalham com a criança, a gente consegue dar um suporte para essa família e muitas vezes auxiliar a essa família trabalhar esse luto, porque há, né, essa dificuldade. Então, muitas vezes, quando a gente une a rede de apoio, a gente consegue auxiliar nisso. E é importante também essa parceria com a família, né? Porque em se tratando de alunos da educação especial, não tem como trabalhar se não existir essa parceria com a família, né? Então, na elaboração desse plano de metas, é importante que o professor elabore esse plano de metas, né? Que é uma adaptação que vai ser feita, né? Dos conteúdos para esse aluno, e que ele possa também socializar isso com a família, né? Olha, para esse bimestre nós pensamos isso, né? Para que a família também entenda, né, aquilo que está sendo trabalhado com o seu filho na sala de aula. Ao construir o plano de metas, então, o que o professor deve ter o conhecimento de como o aluno aprende, quando ele aprende, o que ele deve aprender, como vai ser organizado o ensino para esse aluno e como vai ser o processo de avaliação. Para tudo isso, o professor tem que conhecer muito bem o aluno, né? Então, no primeiro momento, quando o aluno chega, a primeira coisa é conhecer o aluno, é o olhar para o aluno, é conhecer esse aluno. Então, como é que essa criança aprende? Eu preciso conhecer muito bem meu aluno para saber como ele aprende, quando aprende, o que ele precisa aprender, então, o que ele já sabe, o que ele ainda não sabe, como é que eu vou trabalhar com ele para que ele saiba. E como é que vai ser organizado, então, porque a partir disso eu vou organizar, então, esse ensino para ele. E a avaliação, né? A avaliação ela é sistemática, ela é contínua, ela é um processo que se dá no dia a dia. É importante isso, né? Porque às vezes há assim uma preocupação
demasiada com a elaboração desse plano de metas, né? Então, o professor recebe a turma e naquela turma lá tem 2 alunos, né? Que são alunos de inclusão. Então, esse professor, ele fica atemorizado e aí ele tem que fazer o plano de metas, eu tenho que elaborar isso. Não, isso, se eu preciso conhecer o meu aluno, se eu preciso responder todas essas perguntas, ou fazer em tese todas essas perguntas na elaboração desse plano, levar em conta essas perguntas para a construção desse plano, subentende-se que eu preciso conhecer esse aluno, que eu preciso ter um tempo com esse aluno. Então, a construção do plano de metas não é alguma coisa que eu vou construir para o ano inteiro, né? Eu vou traçando metas, eu vou traçando objetivos, eu vou avaliando, eu vou refazendo, eu vou reestabelecendo novos objetivos, né? Então, é uma construção que se dá, começa no início e vai até praticamente o final do ano. Então, não é um documento fechado. É isso que tem que ficar bem claro, né? Eu não preciso fazer um plano de metas que começa lá em março e já está pronto até dezembro. Não, ele é uma construção gradativa. Que vai dar o suporte para a construção do próximo ano, que vai dar para o próximo e assim segue. Um passo de cada vez. E a importância também de ser criado um vínculo, né, com esse aluno, né, entendendo que a via da aprendizagem, ela se dá muito com a questão da afetividade, né, então, desse aluno. Então, fazer com que esse aluno se sinta acolhido, né, isso envolve também a turma inteira, né, a questão do acolhimento, a questão da afetividade, do vínculo, né? Nós sabemos que, principalmente assim, nos anos finais, esse vínculo, ele é um pouco mais complicado, né? Porque o aluno, o professor de anos finais, ele entra na turma, muitas vezes, 1, 2 períodos por semana. Né? Então, esse vínculo, ele vai levar, evidentemente que ele leva um tempo maior para acontecer, né? Mas ele acontece, né? Esse vínculo, ele acaba acontecendo com o tempo, é um tempo mais longo, mas ele acontece. E, diferentemente dos anos iniciais, né, em que aquele aluno, o professor, ele está mais presente ali com o aluno, então torna esse vínculo um pouco mais rápido de acontecer. Só para contribuir e com o que a Ju falou, o vínculo ele é fundamental no processo de aprendizagem, né? Porque imagina isso para os alunos ditos normais, né? Ele é importante. Vamos triplicar isso para o aluno com deficiência, né? É super importante. É um percentual bastante significativo que garante a aprendizagem. E na questão dos anos finais, assim, como o vínculo, né, assim como a Ju colocou, né, como o vínculo, ele, de fato, ele é mais difícil, porque são muitos professores entrando, o tempo é menor, então o aluno vai ter um tempo maior para construir esse vínculo, ele sempre vai construir num primeiro momento com um determinado professor. Então, esse professor com quem ele constrói o vínculo primeiro, ele pode estar sendo o link entre os outros. Ele vai ser quem vai auxiliar o aluno a construir o vínculo com todos os outros professores, né? Então, ele pode ser a pessoa que vai fazer o elo desse aluno com os outros profissionais e daqui a pouco até com a turma, dependendo, né, se é uma turma nova, se esse aluno chegou novo na turma ou não. Então, ele pode ser o elo de ligação desse aluno com os outros professores. Dependendo do momento, até o TEB ou a TEB, né, o estagiário, que já conhece aquele aluno de anos anteriores, talvez possa ali, no primeiro momento, auxiliar, né, aqueles professores para fazer esse vínculo, né, essa ponte. Uhum. A estrutura, então, João?
Então, a estrutura do plano de metas, né? Então, esse documento, ele é baseado, né, nós temos uma estrutura específica, né, e que obedece uma ordem, mas não necessariamente possa ser construído nessa ordem, né? Mas, então, nós temos os seguintes itens, tá? Então, esse documento, ele é estruturado com base nos dados de identificação da escola, né, os dados de identificação do aluno, a identificação dos professores, né, então, quem são os professores desse aluno, professor de educação física, professor titular, né, quem é o professor no momento que atua na sala de recursos desse aluno, histórico da trajetória do aluno, né, pessoal escolar. Então, esse item é bem importante, né, porque esse item ele diz respeito de toda aquela trajetória para a gente poder conhecer esse aluno melhor, né, então, onde é que esse aluno estudou, as escolas que ele estudou, ou ele já era aqui da escola, né, por quanto tempo, quais são os atendimentos que esse aluno já tem ou já teve, né, por quanto tempo, isso também é importante. Então, adequações curriculares, então esse item, ele vai constar aquelas adequações que a Séries comentou, né, de pequeno, médio, grande, né, quais são as adaptações que vão ser realizadas e pensadas para esse aluno no decorrer do período ali, do ano letivo, combinações realizadas, né, registros em atas, a carga horária desse aluno, o papel da família, né, então, onde que a família vai entrar nesse processo, qual vai ser a participação dela, né, quais vai ser, por isso a importância da participação dela, porque ela vai ter muita importância nesse momento, né, nas combinações, né, que a gente vai fazer com a família, entendendo esse elo entre família e escola, né. A assinatura de todos os envolvidos, né, inclusive os pais. Então, essa é a base, né, a estrutura que deve ter esse documento. Ainda, né, falando um pouquinho do que a Ju falou ali, que é bem importante ali na história, né, na trajetória do aluno, o histórico pessoal, né, essa história prévia desse aluno, ela é extremamente importante, porque se nós conhecemos essa história desse aluno, a gente vai ter muitos indícios, assim, de como ele é, de algumas questões que se apresentam hoje para nós. Então, é muito importante conhecer essa história desse aluno, conhecer fatos que ocorreram na vida dele, porque isso constitui ele como sujeito, né? Além da deficiência, além da dificuldade, além daquilo que se apresenta na aprendizagem também. Então, é muito importante, assim, e até na hora da construção desse vínculo, que é de extrema importância para a aprendizagem. E é importante salientar também que é um direito desse aluno ter esse plano de metas, né, esse plano pensado especificamente para ele, e que é também um direito da família saber conhecer esse planejamento que foi feito para esse aluno, né? Então, ali no item 8 diz que é além da assinatura de todos os envolvidos da escola, os pais também devem ter o conhecimento desse plano. Esse plano tem que ser explicado para os pais, né? Ele tem que ser tem que ser conversado com eles, combinado com eles, e tem que ser bem explicado para eles o porquê dos objetivos, quais objetivos estão ali, o porquê que estão esses objetivos ali, porquê que esses são importantes, para que eles possam ter não só o conhecimento, mas ter a compreensão e o entendimento do plano de metas. Porque muitas vezes eles sabem da existência do plano de metas, mas eles não têm o entendimento do que consta ou do que tem no plano de metas. E quando eles compreendem os objetivos, o que os filhos precisam aprender, eles até podem auxiliar, né? E eles também vão ter a noção, né, a compreensão do olhar que a escola está tendo, do cuidado que a escola está tendo, né, do cuidado que o professor está tendo para com o seu filho. Exato. Bom, sobre a avaliação, então, desse plano de metas, né? A avaliação do plano, ela é processual, né? Então, ela vai
fazer parte de todo o processo, né? Isso acontece sistematicamente, né? Então, através de observação, intervenção realizadas com o aluno em relação aos objetivos que foram propostos lá no nosso plano de metas, né? Então, aqui é muito importante a questão do registro, né? Porque muitas coisas nos passam e na hora de construir, por exemplo, o parecer descritivo, a gente acaba não lembrando, né, de algumas coisas que talvez sejam importantes para avaliar esse aluno. Então, a importância aí desse registro, a gente sabe que é complicado registrar a todo momento, né, a gente tem a questão de muitos alunos na turma, mas sempre ali que for importante, né, desenvolver uma atividade com o aluno, perceber como é que ele se desenvolveu naquela atividade, como é que ele foi, né, então registrar esse momento, não precisa necessariamente registrar a partir da escrita, daqui um pouco, né, uma foto ou um vídeo, né, eu gosto muito de fazer vídeos, porque é uma forma de depois a gente revisitar e ver como é que foi feito aquela atividade sem necessariamente a escrita, né? É uma forma mais rápida, ele depois revisita, num outro momento revisita aquele vídeo e faz ali as anotações, né? Num momento mais tranquilo, mas é bem importante, sim, esse registro para que a gente possa estar revisitando ele na hora de fazer esse documento, na hora de avaliar o aluno, mas a avaliação em si desse aluno, ela vai ser processual, né? Ela vai ser em todo o momento de aprendizagem, né? Todo o desenvolvimento daquele período do aluno. A questão do registro, né? Se a cada aula eu puder, à medida do possível, fazer uma anotação que eu observei naquele aluno, naquele processo, naquela atividade que ele está fazendo, eu não vou ter dificuldade depois para elaborar o meu parecer descritivo, né? Porque daí eu vou pegar esses pequenos registros que eu fiz e vou acoplá-los e praticamente vai estar pronto o meu parecer descritivo, né? Porque, como a Ju falou, os professores normalmente têm turmas grandes, têm várias turmas. Se a gente não se atentar para esses registros, depois talvez a gente tenha um pouco de dificuldade na elaboração do parecer descritivo. Mas se a cada dia eu observar esses pequenos detalhes e for registrando, com certeza eu terei um parecer descritivo bastante rico sobre esse aluno. E uma coisa importante também, né, gurias, que quando eu consigo fazer esses registros, eu vou conseguindo ter a clara noção do crescimento dessa criança, desse aluno. Porque quando eu, na correria do dia a dia ali, ele vai tendo os progressos dele, mas quando eu vou registrando isso e quando eu junto esses registros e eu começo a olhar para esses vídeos, para essas fotos, para essas anotações, eu consigo ter claramente assim, de como ele iniciou, de como ele chegou e tudo que ele já foi evoluindo. E então fica muito mais fácil de eu poder comparar quem era aquele aluno que chegou para mim e quem ele é hoje, como ele já avançou. E às vezes são pequenos detalhes que no dia a dia da sala de aula e no dia a dia com tantos alunos, a gente não percebe. A gente acaba não percebendo, a gente acaba pela correria, né, e atendendo tantos alunos, a gente acaba não se detendo nisso. E quando eu vou ver esses registros, é que eu consigo perceber o quanto ele já evoluiu. Isso é importante até porque, às vezes, nós, professores, né, nosso desejo é que todos aprendam, e todos aprendem, a gente sabe disso, mas, às vezes, a gente se frustra, né? Uhum. A gente acaba se frustrando porque parece que eles não aprenderam nada, falando desse público-alvo da educação especial, parece que eles não aprenderam nada, mas quando a gente vai registrando isso, a gente percebe o crescimento, e isso evita também a nossa frustração.
né, enquanto professores. É porque às vezes são detalhes bem pequenos que nos passam assim na correria, no dia a dia, com tantos alunos, e nos registros é que a gente vai percebendo que, olha, ele melhorou nisso, isso é muito bom e é importante para ele também, para depois a gente poder estar trabalhando isso com ele, né, e até com toda a turma, o quanto ele já melhorou. E o importante também existe esse registro que é a do professor, né? Mas também tem aquele outro tipo de registro, que é um registro que os pais podem ter acesso, que pode ser a partir de um pequeno portfólio, de fotos ou de atividades, as próprias atividades realizadas com o aluno em sala de aula, né? Então, para mostrar que a importância desse trabalho, né? Bom, o aluno está aprendendo, então valorizar, né, esse trabalho, tanto do professor quanto do aluno. Então, a partir desse registro, pode ser entregue semestral, trimestral, ou até pode ser entregue lá no final do ano, né? Então, chamar as famílias e conversar um pouquinho sobre como foi esse processo e mostrar, né, entregar, seria um portfólio de acesso para as famílias poderem ficar mesmo com elas, né? E como é importante para as famílias, né, Ju? Porque como os pais ficam felizes quando eles conseguem ver de uma forma concreta, e como é importante para eles, para as famílias, o concreto, né? Eles ficam muito felizes quando tu entrega alguma coisa que eles fizeram e eles conseguem ver de uma forma concreta essa evolução das crianças. Então, essa questão do portfólio ela é muito importante. E quanto é importante isso, não só para a autoestima da criança, né, do aluno, mas para a autoestima dessa família também, para eles conseguirem ver de forma bem concreta o quanto esse aluno já evoluiu. Isso é muito bom, isso é bem interessante que se faça assim. Exato. Então, quanto aos registros da avaliação, né? Então, vários são os instrumentos que podem ser utilizados para avaliar, né? Então, isso vai depender muito de cada metodologia do professor, né? Então, de modo mais dinâmico, né? Os caminhos da aprendizagem, então, com registros, né? Isso que a gente tem falado, então, né? Anotações diárias daquele professor, Google Meets, atividades desenvolvidas, retornos dados pela família, né? Isso bem valoriza o nosso trabalho, valoriza também o trabalho que aquele aluno fez em sala de aula, portfólios, nos quais, então, o professor deve ir reunindo e registrando os dados, então, tudo como a gente já comentou, então, é só para enfatizar essa importância desses vários tipos de registro que a gente pode estar fazendo. Pode passar. A avaliação do aluno, então, o aluno ele deve ser avaliado pelos progressos que está alcançando em todas as áreas do conhecimento, né? É importante enfatizar que esse aluno ele vai ser avaliado com ele mesmo, né? A partir do processo, ele não vai ser comparado aos outros alunos, né? Ele vai ser comparado a ele mesmo dentro do desenvolvimento de aprendizagem, né? Desse próprio aluno. Então, como que ele está alcançando essas áreas de conhecimento, de que forma ele está alcançando, né? A partir das suas habilidades, das suas potencialidades, né? Então, o aluno deve ser comparado consigo mesmo, tá? Então, de acordo com o seu ponto de partida, sua caminhada ao longo do processo, seu ponto de chegada, tá? É bem importante, a gente já conversou, mas é bom sempre enfatizar, né, a questão do aluno sempre ser comparado com ele mesmo, né? E até as famílias, às vezes, elas vêm com a seguinte fala, né? Compara muito entre irmãos, né? Há uma comparação entre irmãos. O fulano, ele já sabe ler e escrever, mas o irmão dele ainda não, né? Ou primo, né? Então, e a gente também faz esse movimento, né? Mostrando para a família, né? Que cada aluno, ele aprende de uma forma diferente, né? Aprende de uma forma específica. Cada criança tem o seu tempo, né, de aprendizagem e o seu próprio processo. Então, os pontos importantes para a elaboração desse plano de metas, né? Então, o plano de metas, ele é um documento dinâmico, né, flexível,
ele deve ser avaliado, reavaliado, então, constantemente, né, para as novas tomadas de decisões pedagógicas. Então, o ponto de partida dessa elaboração do plano são os conhecimentos que já foram construídos, né, sempre partindo do que o aluno já construiu, lembrando que o aluno, ele possui limitações, né, todo aluno tem as suas limitações, mas elas precisam ser sempre ampliadas, né, à medida que esse professor considere todas as possibilidades de desenvolvimento de cada aluno, e explorando sempre as suas habilidades e a sua capacidade de aprender, né? Então, sempre desafiando aquele aluno, né? É importante, né? A gente retoma isso várias vezes, né? Cada aluno é único, cada um tem as suas especificidades. Nós, né? Cada um de nós somos seres únicos, temos as nossas especificidades, e o aluno, né, de inclusão, ele não é diferente. Ele tem as especificidades dele, ele tem as dificuldades, mas ele também vai ter as habilidades dele, ele vai ter as possibilidades deles, as potencialidades. E é muito importante nós partirmos o nosso trabalho a partir disso. Qual é a área em que ele tem mais facilidade? E então, partir dali, que é algo que ele tem de fortalecido dentro dele, e para poder chegar naquelas dificuldades que ele tem, né? Então, aquilo que ele já tem de bom, o que ele tem de bom, e partir dali para poder trabalhar aquilo que ele necessita, porque aquilo ali é algo que vai aumentar a autoestima dele, né? Vai elevar essa autoestima e vai fazer com que ele se sinta mais capaz para poder aprender. Exato. Desculpa. Não. E como é difícil, né? Porque a gente sempre pergunta para as famílias, né? Quais são as habilidades do seu filho, né? O que o teu filho sabe fazer de melhor? E é muito difícil para as famílias responderem assim, porque elas vêm até a nossa própria sociedade, né? Acho que tem tanto, a gente toca tanto na questão das dificuldades desse aluno, e a gente se preocupa muito em querer superá-las, e a gente acaba esquecendo que ali naquele aluno ele tem uma pessoa ali, né? Tem uma pessoa, ele tem habilidades, ele tem sonhos, ele planeja, né? Então, a gente sempre pensar nesse sentido, né? De que aquele aluno tem uma capacidade, e ele vai nos mostrar ao longo do processo, né? Dessa aprendizagem, dessa habilidade, dessa capacidade, e a gente só precisa, então, conhecer, né, e tentar trabalhar da melhor forma essas capacidades, essas habilidades do aluno, e também tentando mostrar para a família, né, porque muitas vezes elas não enxergam, assim, elas enxergam muito a questão da dificuldade, né, meu filho não sabe ler, meu filho não sabe escrever, e aí a gente mostra esse outro lado, né. E uma coisa importante, né, que no momento que nós aprendemos a conhecer o nosso aluno e nós o conhecemos bem, ele mesmo vai nos guiando no trabalho com ele. Nós não precisamos inventar estratégias mirabolantes de trabalho. Ele vai nos guiando nisso, porque no momento que nós o conhecemos e conhecemos quais são essas habilidades que ele tem, e partimos o trabalho dali, ele vai nos dando caminho, e ali tudo vai se tornando mais claro, e ali ele vai começando a sentir o desejo de aprender. E quando ele começa a sentir o desejo, o gosto pela aprendizagem, é quando as coisas começam a acontecer. Então, coisas assim, ó, bem importantes para que a aprendizagem possa começar a acontecer. O vínculo, no primeiro momento, isso é o básico, assim, é a construção desse vínculo, e depois o fortalecimento dele, né, ao longo do tempo, e conhecer bem o aluno. Porque no momento que eu estabeleço o vínculo, né, eu construo esse vínculo, ele vai se fortalecendo, eu vou conhecendo o meu aluno, e vou pegando, e vou descobrindo essas habilidades, e vou trabalhando por ali, e tudo vai ficando mais fácil. E ele, então, vai sentindo desejo pela aprendizagem, ele vai aprendendo a gostar, e ele, então, vai se interessando, e as coisas começam a fluir e começam a acontecer com certeza. Claro, respeitando seu tempo,
e as suas limitações, com certeza, a gente não pode esquecer disso. Mas as coisas acontecem. E é importante também a gente pensar que nós, professores, né, como é importante quando a gente aposta nessa criança, aposta que essa criança tem condições, sim, e capacidade para aprender, né? Isso é muito importante. Ele precisa sentir que o professor está acreditando nele, que alguém acredita nele, que ele tem condições. Porque daí isso vai fortalecer ele e isso vai fazer com que ele também acredite que ele tem condições. Porque o aluno que chega, né, o aluno de inclusão, ele já chega tão debilitado, né, porque, né, muitas vezes nem a família, né, como até a Ju colocou ali, nem a família acredita nele. Muitas vezes ele não acredita nele. Então, no momento que ele vê que a gente acredita nele, que a gente diz para ele e mostra para ele, não adianta dizer, mas que a gente mostra para ele que a gente acredita que ele consegue, ele vai começar a conseguir, ele vai evoluir. Celebrar cada conquista dele, né? Exato. Celebrar junto com ele cada conquista, mostrar que ele conseguiu. Acho que isso é um investimento que não tem mostrar para a turma, né? Fazer com que a turma também possa estar celebrando isso com ele, que outras pessoas venham a fazer parte disso, que outras pessoas também deem, olha, parabéns, que legal, que bom que tu conseguiu, viu como tu consegue? Certamente isso vai ser um grande passo para a evolução desse aluno. Porque toda vez que nós somos incentivados, nós queremos dar uma resposta melhor, né? Isso nos motiva a dar uma resposta melhor, com certeza. E o aluno, a criança, né, quando ela entra na escola, ela não sabe porque ela aprende. Ela aprende para alguém. E o aluno de inclusão não é diferente. Ele aprende para alguém. Então, no momento que ele vê que alguém está apostando nele, ele está aprendendo, e que ele constrói esse vínculo com o professor, e o professor está incentivando ele, ele vai querer aprender sim. Então, isso vai ser um ponto de partida. Ele vai querer aprender porque ele está aprendendo para dar uma resposta, como a Raquel falou, positiva para aquele professor. Então, ele está aprendendo para aquele professor. Então, pontos importantes, né, que são considerados importantes para a elaboração desse plano de metas. Então, essa elaboração, ela envolve todas as pessoas que participam do dia a dia da criança, né, como já nós comentamos. Então, logo, esse documento, ele não precisa ser tratado como um arquivo, né, sigiloso, reservado apenas ao corpo docente da escola. Então, ele é um documento de acesso de todos, né, inclusive das famílias. Então, durante todo o ano, ele deve ficar acessível às equipes, né, que foram ali revisitar esse documento. Então, as equipes, a equipe diretiva, os professores, os pais, os alunos, né, inclusive pode ser cedido uma cópia desse plano, né, para as famílias levarem, né. Então, no plano de metas, ele jamais deve conter dados que exponham esse aluno, né, a intimidade, tanto desse aluno quanto dessa família, né, que possam, então, vir a causar algum tipo de constrangimento, tá? Então, o plano de metas, ele deve ser elaborado com um vocabulário, então, simples, né? Com esse documento, ele vai ser de acesso de todos, então, ele deve ter uma linguagem mais simples, mais objetiva, para que possa, então, possibilitar o entendimento por parte de todos daquela comunidade escolar. Então, os pontos que são intrínsecos no plano de metas. Então, são pontos que até alguns deles nós já comentamos, né, a questão, então, da construção desse vínculo, da interação, né, no ambiente escolar, fazer com que esse aluno se sinta parte daquela comunidade, né, parte daquela escola, se sinta importante ali onde ele está, né, naquela turma, naquela escola. A organização dessa sala para que ele possa ter acesso, né, a todos os objetivos ali traçados. Então, assim, qual é o lugar que ele senta, a iluminação é boa, né,
todas essas questões que têm que ser pensadas, devem ser pensadas para esse aluno, para que ele possa atingir os objetivos desse próprio aluno. Então, atividades que proporcionem a troca e a autonomia, fazer com que essa troca aconteça dentro da sala de aula, né, com a turma, com o aluno, com a turma e com os demais professores. Então, flexibilização dos tempos, dos espaços, mudar a concepção que todos devem fazer aquela mesma atividade, né, ao mesmo tempo. Então, isso é bem importante, né, então, nem sempre a gente vai conseguir trabalhar com a mesma atividade, né, o objetivo ele vai ser o mesmo, mas daqui a um pouco a gente vai ter que reduzir um pouco, né, aquele texto mais longo que a gente está vendo que aquele aluno não tá conseguindo, né, alcançar, ou aquelas atividades que tem um grande número, a gente vai tentar reduzir, ou ver uma outra forma de que isso seja acessível, que a mesma atividade seja acessível àquele aluno, a necessidade especial que aquele aluno tenha, né, então, a história prévia desse aluno, a vida escolar e os atendimentos que já são recebidos, que esse aluno já tem, né, então são pontos que são bem importantes para a gente pensar na hora de trabalhar esse plano. Essa é uma outra questão também que a gente gosta muito de enfatizar, que é o atendimento educacional especializado e o laudo médico. Tá? Então, existe uma nota técnica, que é a nota técnica número 4 de 2014, que ela orienta que não se pode considerar imprescindível a apresentação de laudo médico. Então, ou seja, não necessita obrigatoriamente de um laudo, tá, médico, ou seja, um diagnóstico clínico para este aluno ter acesso ao atendimento educacional especializado, a um atendimento pedagógico dentro da escola, tá? Então, essa nota, ela vem nos dizer que aqueles alunos que não possuem laudo, que ainda estão sob investigação, esses alunos, eles fazem parte, sim, do público do AEE, tá? Então, eles têm os mesmos direitos daqueles alunos que têm um laudo, tá? Com direito ao atendimento da sala de recursos, com o direito do próprio plano de metas, das adaptações, né, e desse parecer. Será construído e pensado, então, para esse aluno, né? Então, a gente gosta muito de destacar que, não que o laudo não seja importante, né? O laudo, ele é um documento importante para o aluno, para acesso em várias áreas, assim, principalmente na área da saúde, né? Mas dentro da escola, a gente tem que observar o aluno e não o laudo, né? Tem que olhar para o desenvolvimento desse aluno, para tudo que a gente já conversou, né, as potencialidades dele, as habilidades, né, e que às vezes o laudo ele nos impede de estar olhando e de estar conhecendo mais esse aluno, em função do laudo. O laudo, ele nos dá alguns indicativos, né, de algumas características, às vezes, de algumas, mas ele não nos diz como trabalhar com o aluno, né, e mesmo dependendo do laudo que ele tenha, ele não, cada um é um, né, e mesmo o laudo, ele só vai dar um número de CID, porque dentro daquele mesmo laudo ali tem um leque de características, um leque de como aquela deficiência vai se apresentar, né? Então, ele nos dá alguns indicativos para algumas coisas, mas não... e acesso ao aluno, né, desse aluno para determinados lugares, ou até mesmo benefícios, né, financeiros, né, que a família tenha direito, isso se consegue, sim, através do laudo, né? Mas o laudo, ele não pode ser um impeditivo
para que nós venhamos a tolir essa criança, né? A dizer, ele é F84, ele é autista, os autistas não aprendem. Ele é F84, ele é autista, todos os autistas reagem da mesma forma. Não, é exatamente isso, né? Cada um é um dentro da sua patologia. Como é difícil, né, a gente se desprender um pouco desse laudo. Normalmente, quando a gente recebe aquele aluno, a gente já quer ler o laudo, né? Uhum. E aí a gente já quer construir algum tipo de possibilidade com aquele laudo, sendo que é impossível, né? A gente não consegue construir e pensar em nada para aquele aluno se a gente não conhece o aluno, né? Uma pessoa ali. E até a própria escola, assim, né? Às vezes a gente pensa, assim, até na forma de como a gente vai nomear, né? Vai chamar esse aluno, é o João é o autista da 71, da turma 71, né? Por exemplo. Então, a gente acaba até, às vezes, primeiro vem o laudo e depois vem a pessoa, né? Então, a gente tem que pensar ao contrário. Primeiro vem a pessoa, depois, entendendo, sim, que o laudo, né, é importante, ele vai indicar, né, vai ser importante para o aluno esse laudo, né, mas para a escola, a gente sempre tem que pensar, o laudo vem depois, sempre vem a pessoa, né, o aluno, a criança. Às vezes até nós mesmos acabamos rotulando, então, né, o aluno, dependendo, né, do laudo, conforme que a Ju colocou ali. E também pensando que dentro dessa patologia ali, há um leque de possibilidades. Então, se eu for me prender pelo CID, pelo laudo, eu posso estar cometendo um grande equívoco, né? Então, não podemos nos prender a um laudo. Exato. Então, o olhar que vai além desse diagnóstico, né? Então, havendo diagnóstico ou não, é preciso ir além e buscar a conhecer o aluno, né, como já comentamos. O ponto de partida, então, para o planejamento de estratégias pedagógicas que sejam inclusivas, elas devem ser sempre a singularidade desse sujeito, né, com foco sempre nas suas potencialidades, nas suas habilidades, sempre procurando conhecê-los. Exercer a docência numa perspectiva inclusiva implica, então, conviver com o desconhecido, né, com a descoberta, né, nem todos os alunos são iguais, todos são diferentes, todos têm um processo de aprendizagem diferente, todos têm um jeito de criar um vínculo também diferente, né, e com a tentativa e o erro, né, então, sempre ter isso muito bem trabalhado na gente, que nós vamos errar, né, como qualquer profissional, como qualquer ser humano, nós erramos, mas eu acho que é dentro desse erro que a gente constrói outras possibilidades, né, é esses erros que nos faz ter outros olhares, né, diferentes do que a gente sempre tem. E dentro de um processo contínuo, né? Esse processo ele sempre vai, não só dentro daquele ano, daquele ano letivo, né? Mas ele vai ser, esse plano de metas, ele vai ser uma continuação, ele vai servir para outros anos nessa avaliação. Então, sempre pensar que esse processo não é só daquele ano, né? Esse processo ele faz parte de toda a trajetória escolar. Enquanto o aluno estiver na escola, ele vai ser contínuo. A proposta curricular, ele deve ser uma só para todos. Os estudantes, por outro, é imprescindível que as estratégias pedagógicas, elas sejam diversificadas, né? Então, a proposta, o currículo, ele vai ser um só, mas a forma como eu vou trabalhar, né, vai ser diferenciada com aquele determinado tipo de aluno. Então, com base nos interesses, habilidades e necessidades de cada um.
Isso é interessante, né, Ju? Porque, na realidade, isso não diz respeito só ao aluno de inclusão, né? Na realidade, cada aluno é um aluno, tem a sua forma de aprender, tem as suas potencialidades, as suas limitações, né? Então, a proposta, ela é apresentada para todos, a proposta curricular, né? Mas as estratégias é que deveriam ser diferenciadas, né? Pensadas especificamente para esse indivíduo. Exato. Então, o laudo ele pode representar a expectativa ilusória de que ele irá trazer respostas, como a gente já havia dito, né, sobre como trabalhar com aquele aluno em sala de aula, e acontece que não temos, né, não há receitas prontas, né, seria o ideal, seria mais fácil, digamos assim, né, se a gente tivesse uma resposta, uma receita, uma atividade pronta para aquele aluno, né, um plano pronto, mas a gente não tem, né? E aí é que aí a importância do processo, né? Não tem receita, é tu conhecer aquele aluno, é tu pensar naquele aluno, naquela família, e não só naquele aluno de inclusão, acho, como a Raquel comentou, né? Acho que todos os alunos, né? Eles são diferentes, eles trazem coisas diferentes, né? Eles não, cada um tem a sua história de vida, né? E que a gente tem então que procurar ajudar, procurar respeitar cada individualidade. E ainda que apresentem diagnósticos iguais, as pessoas podem reagir às mesmas intervenções de maneira bem diferentes, né? Então, a gente pode dar o exemplo da pessoa que tem o diagnóstico de autismo, né? Então, os diagnósticos, eles não interferem, porque eles vão ser, na verdade, cada aluno vai ter a sua característica, o seu grupo de característico, então não... por isso que a gente tocou muito nesse ponto, né, da questão do diagnóstico. Então, as pessoas, elas podem ter o mesmo diagnóstico, mas elas não são pessoas iguais, não têm características iguais e não aprendem, isso é o mais importante, elas não aprendem, elas não vão aprender de forma igual. Então, como fechamento, né, a gente traz algumas indagações, né, e nossas, quando a gente se refere a nossas, é a minha, a da Séries, a da Raquel, a de todo mundo. As nossas indagações enquanto escola, né, enquanto sociedade. Então, como eu vou fazer a inclusão na minha sala de aula, na escola? Como eu vou dar conta dessa diversidade da educação inclusiva? Né? Como é que eu vou dar conta do meu aluno com deficiência, do meu aluno que tem outras questões, né? Não só a deficiência, mas aquele meu aluno que tem uma condição financeira muito baixa, né? E também vai ser considerada uma inclusão, né? Aquele meu aluno que passa fome muitas vezes, né? Que tem uma condição precaríssima em casa. Então, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou dar conta disso? E de mais todos os outros alunos. Então, a escola, o professor não estão preparados para isso. Né? Então, a gente sabe, mas também a gente não pode ficar com esse mesmo pensamento, né? Porque isso também não nos autoriza. Né? Então, a gente sabe que a gente não foi preparado para isso, mas a gente tem que ter aquele pensamento, bom, eu não fui preparado, mas eu vou me preparar, eu vou tentar, eu vou me desafiar, né? Eu vou tentar ter um olhar que eu nunca tive, né? Então, mas o que é estar preparado e adaptado para atender esse público, né?
Então, é preciso desejar ter contato com esse aluno. Então, como é que eu vou, por onde que eu vou começar? Né? Então, esquecendo um pouco, assim, tentando esquecer que eu não sou preparado, mas que eu posso me preparar. A partir do momento que eu penso que eu posso, sim, me preparar, eu nunca vou estar 100% preparado, mas eu posso me preparar. E qual é que é o começo? Então, o começo a gente pode começar pensando o contato com esse aluno, a disposição, então, eu estar disposto a conhecê-lo, conhecer essa família, descobrir quais são essas potencialidades, as possibilidades que esse aluno vai poder me mostrar, as habilidades dele, permitir-se experimentar novos desafios, mudar. Então, mudar aquela mentalidade, né, da homogeneização, que todos os alunos são iguais, para a aceitação, então, dessas diferenças, né? A gente tem uma turma em que cada aluno, um aluno é diferente do outro, o processo de aprendizagem ele é diferente para cada um, e a gente precisa, então, aí que está esse desafio, né, da gente, bom, eu não estou preparado, mas eu preciso me preparar, para poder dar condições para que esse meu aluno se sinta seguro para poder concluir, desenvolver a sua aprendizagem, as suas habilidades, né? Eu preciso dar ferramentas para esse meu aluno, né? Que no momento que eu guardar, eu não estou dando chance, não me dando nem a chance, a minha própria chance de tentar, assim como a chance do aluno de poder ter acesso a essas ferramentas, onde ele vai estar pensando, vai estar participando, vai estar concluindo ali o seu processo de aprendizagem. Acho que é importante, né, Ju, a gente pensar nessa questão, assim, ó, sabendo que há uma diversidade de patologias de alunos, né, com deficiência, e alunos não deficientes, mas sabendo que cada um aprende de um jeito, cada um tem o seu ritmo, a sua potencialidade. Que formação seria essa que daria conta de tudo isso, né? Será que existe uma formação específica que daria conta da minha quantidade de alunos autistas que nós temos hoje, cada um diferente um do outro, dos TDAHs, né? Dos paralisados cerebrais? Será que existiria uma formação tão potente ou tão abrangente assim, que me daria condição de eu, professor, lidar com o meu aluno, sem que eu tivesse esse contato com esse aluno, sem que eu tivesse com essa disposição de querer descobrir as potencialidades desse aluno, sem eu estar aberto para isso? Eu não acredito que exista uma formação que dê conta para a gente lidar com alunos de inclusão. Eu acho que a formação, ela nos ajuda, mas ela não nos fornece uma condição total para que a gente possa lidar com esse aluno, né? É que a diversidade que a gente vive hoje, né, e principalmente nesse tempo pós-pandemia, onde por muitos momentos, né, o aluno com uma deficiência, ele se confunde com um aluno vindo de uma pandemia e que por não ter tido acesso ou a família não teve condições e ele então se afastou por esse período de 2 anos da escola, ele meio que se confunde com alunos de inclusão ali, ele acaba se tornando um aluno de inclusão. Ele é colocado nessa situação de inclusão, né? Então, se confundiu muito, e hoje nós temos muitas salas de aula que se tornaram uma grande sala de inclusão. Hoje não há uma formação que vá nos fazer, enquanto professor, dar conta disso. Não pode ser a melhor formação que for, se eu não estiver lá, e estiver atento à especificidade de cada aluno,
porque com isso também tem toda uma fragilidade emocional com a qual as crianças estão vindo para dentro das nossas salas de aula hoje, que a gente não pode esquecer, porque todos saímos um pouco frágeis de tudo isso que passamos nos últimos anos, e as crianças também, elas não saíram diferente. Então, os nossos alunos de inclusão, mesmo que eles tenham ali uma deficiência, que eles tenham um laudo, que eles tenham um CID, eles também passaram por esse período, isso também modificou eles, isso também mudou eles, isso também mudou uma família, e ao mudar uma família, mudou uma história. Os alunos que não têm nada também passaram por isso, também eles estão vindo com uma história modificada, nós também, enquanto professores. Então, estamos iniciando todo um processo de novo. Então, uma formação hoje que vai nos fazer dar conta de toda essa demanda, de toda essa diversidade, vai ser difícil. Pelo menos por algum tempo vai ser bem difícil. Então, hoje, eu acho que para mim uma palavra-chave que tem nessa frase é estar disposto. Se nós não estivermos dispostos a mergulhar nessa sala de aula, conhecer cada aluno, descobrir cada um, conhecer suas histórias, experimentar, porque muitas das nossas práticas terão que ser experimentadas, sim. Não tem receita pronta. Não vai ter receita, não vai ter nada que nos faça. Vai ter que ser na tentativa, vai ter que ser como se falou ali anteriormente, num outro momento, sobre tentar e em alguns momentos não vai dar certo, vamos ter que retroceder, tentar novamente. Então, precisamos estar dispostos a conhecer nosso aluno, descobrir quem é nosso aluno, quem são os nossos alunos, porque não é um, são vários, e seguir em frente, porque é só dessa forma que eles vão aprender. E nós vamos também ter que, como falamos há pouco, né, celebrar cada pequeno sucesso, porque cada pequena evolução dele é um sucesso dele e um sucesso nosso. E a importância desses trabalhos serem equipe, né? Eu acho que torna tudo o processo tão mais rico, porque essa comemoração também, ela vai ser em conjunto, né? Ela vai ser uma comemoração do aluno, ela vai ser uma comemoração daquela família, de todos aqueles profissionais que estão envolvidos ali na aprendizagem. Então, é muito rico, assim, que seja feito esse trabalho em equipe, né? Acho que quando mais pessoas estão ali dispostas, envolvidas com o processo, evidentemente, tem muito mais sucesso e tem tudo... tem tudo para dar certo. Nós temos que continuar buscando, né? A formação de professores, ela é de extrema importância, então nós não podemos parar e temos que continuar buscando, porque isso vai nos trazer o conhecimento. Mas muito nós vamos acabar vivenciando na prática ali, muitas coisas elas vão se dar no dia a dia, no cotidiano da sala de aula. Esse trabalho é um trabalho coletivo, né? Porque às vezes o professor titular ele se sente muito sozinho, tendo essa responsabilidade. Não, ele é um trabalho coletivo, ele tem que ser um trabalho que tem que ser abraçado pela própria escola, né? Desde lá da proposta político-pedagógica, qual é a proposta que nós temos para os nossos alunos de inclusão? Então, os nossos alunos com deficiência. Então, ele é um aluno da escola. Ele não é um aluno do professor de ciências, do professor de matemática, ou do estagiário, ou do TEB, ele é um aluno da escola, né? Então, a escola precisa abraçar esse aluno. Hoje a escola tem que trabalhar para que possamos abraçar todos esses alunos, né? Os deficientes e os não, os ditos normais, né? Principalmente pós-pandemia, né? A gente
trata tanto e bate, acho que tanto nessa tecla, mas a gente não pode esquecer que lá na nossa Constituição, ela, né, de 89, ela já nos diz que o acesso à escola é para todos, né? O acesso à escola regular é para todos os alunos, todas as pessoas, né? Com deficiência ou não. Precisamos entender que não existem receitas prontas para atender a cada necessidade educacional de alunos com deficiência que a natureza é capaz de produzir, pois os alunos com e sem deficiência são únicos, singulares e não se repetem. Suas necessidades e especificidades são generalizáveis, cada um é um. Então, aqui a gente traz uma citação para vocês, né, onde reforça tudo que a gente vem falando, né? Não existe receita, cada aluno é um, cada aluno tem a sua necessidade, cada aluno tem a sua especificidade, independente da sua deficiência, né? Precisamos conhecer o nosso aluno, precisamos trabalhar para que ele possa avançar, precisamos construir o vínculo, porque é a partir daí que todo o resto vai se dar, né? Creio que sem o vínculo as coisas vão ficar bem mais difíceis de acontecer. E precisamos ter um olhar específico para cada aluno, um olhar amoroso, né? Um olhar pensando que aquela criança, ela além de um CID, ela além de um diagnóstico, ela tem uma história de vida. E às vezes uma história de vida que não é muito fácil, né? Justamente de rejeição, às vezes uma história de vida complicada, né? E a gente sabe que é muito comum isso com alunos que têm algum tipo de deficiência, né? Ela tem por trás dela uma família que às vezes ainda está lidando com uma questão do luto, né? Porque quando se espera um filho saudável, um filho, melhor filho. E daqui a pouco se tem um filho que tem muitas dificuldades. E para a família lidar, às vezes é muito difícil. Tem famílias que conseguem superar isso muito bem, mas outras nem tanto, né? E às vezes, além de tudo isso, ainda uma carência afetiva, uma questão social também, né? Então, cada um é um, né? E que um sujeito ele não se constitui somente a partir de uma deficiência, né? Ou de uma necessidade especial, ele se constitui a partir de um todo. E a gente tem que ter esse olhar para esse todo. E isso é que vai fazer dele um ser humano único, né? E nós, professores, temos que acreditar, né, gurias, que todo aluno é capaz de aprender. Se nós não acreditarmos nisso, estamos com um problema aí, né? Também, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho rapidamente do CEIA, né? De todo o trabalho que hoje a gente tem uma rede bastante grande de suporte, sendo o CEIA, né? Hoje nós temos 2, até para a própria elaboração desses planos de metas, né? De alguma formação mais específica e detalhada nas escolas sobre isso. Então, a gente se coloca à disposição. Não é mesmo, meninas? Com certeza. Exato. É como o CEIA faz parte desse trabalho aí em conjunto, né? Com a escola, com a família. Então, é muito bacana a gente poder estar auxiliando aí as escolas. A gente tem visitado as escolas e vendo como é importante esse processo, esse elo entre escola e CEIA, entre família e CEIA, a importância desse vínculo, né? E a escola se sente importante também, a escola se sente parte, porque a gente chega, daí já tem um cafezinho, a gente já tem uma recepção tão bacana, né?
entendendo, assim, a importância desse atendimento do SEIA, do SEIA, tanto para as famílias quanto para a escola também. A gente faz parte dessa rede de apoio, né? A escola, essa rede de apoio para a família, e as escolas assim com as quais a gente tem trabalhado e a gente tem conseguido assim sucesso, a gente tem conseguido fazer algumas mediações, a gente vem conseguindo assim atender a algumas demandas e ajudar, porque o nosso objetivo é esse, é dar esse suporte para a escola que está muitas vezes tão assoberbada, né, com tantas dificuldades, com tantos problemas, porque pelo que a gente vem observando, está bem complicado essa questão assim dos alunos de inclusão, né, e para as famílias também, com toda certeza. A gente tem recebido muitas famílias sofridas, muito sofridas. Acho que é isso, né, Gurias? Gurias, maravilhoso, assim, a gente ouvir vocês, porque é uma clareza, assim, uma tranquilidade que vocês trazem, assim, e todas as questões que os nossos profs conversam muito aqui na escola de formação, né, tanto os formadores quanto os professores que vêm aqui nas formações trazem muito essa angústia que vocês comentam agora, assim, que as escolas têm vivido, já viviam antes da pandemia, né, então agora mais ainda. Que é esse aluno, né? Como que a gente vai trabalhar se com um aluno dito normal? A dificuldade nesse retorno está bem grande, né? Os alunos de inclusão, toda a questão da rotina, tudo que se mudou, né, nesse tempo. Então, agora a gente está bem nessa fase de adaptação, né? Vocês falaram tanto em adaptação, tanto curricular, mas também adaptação mesmo, né? E eu fico pensando, assim, a questão dos vínculos, né, que vocês trouxeram já desde o início como, né, o ponto alto, assim, de tudo que a gente precisa ter esse olhar para a inclusão com o vínculo, porque esse não é só a inclusão, né, como a Raquel falou antes, qualquer aluno aprende a partir do que a gente também, esse vínculo que a gente cria, mas o aluno de inclusão realmente precisa muito que a gente tenha essa conexão. E não a gente não vai criar conexão com todos os nossos alunos e o tempo inteiro, né? A gente também é humano, mas a gente tem que também olhar para essa realidade e tentar se abrir um pouquinho, né? Porque, como vocês disseram, não tem receita pronta e nenhum de nós tem uma formação para todas as inclusões, nem para, como vocês trouxeram muito bem, assim, a fala de vocês foi maravilhosa, assim, que a gente nunca vai estar pronto, assim como a família também não estava pronta quando a criança de inclusão apareceu na sua vida, né? Então, a gente, como professor, vai aprendendo junto, né? E acho que com formações como hoje, a gente tem essa oportunidade, né, de aprender com vocês, assim, agradeço muito, e de entender como não é um direito, né, desse aluno ali aprender, e não é eu como professora, eu sou professora de língua portuguesa, né, de anos finais, e eu não posso olhar para um aluno meu de inclusão e pensar que eu estou fazendo um favor. Eu não estou fazendo um favor, ele tem um direito, né? Eu preciso estar atenta ao direito dele. Eu sei que tem vários na turma, a gente sabe de tudo isso, mas a gente precisa estar atento a todos, e o plano de metas é o registro, né? Como vocês falaram, é o que traz essa importância do registro, mas um registro com trabalho, é o que eu vejo, né? Não adianta ser só um registro e o plano de metas ficar ali no papel. Né? É um registro de um trabalho que é realizado, então, e que é a muitas mãos, né? O que vocês trouxeram isso também, que é um trabalho coletivo, que vem desde o PPP, que é um trabalho que precisa ser pensado pela escola, que, como vocês falaram no início, acho que a Raquel que falou também da questão do plano de meta ser uma trajetória, né? E porque essa trajetória do aluno que vem, bom, ele veio, esse plano de metas, eu vou querer saber como que era dos outros anos, para eu poder entender como que ele fez essa caminhada na escola, porque esse aluno não é meu sozinho, ele é de toda a escola. E eu acho que isso é algo que a gente, como professor, a gente sabe da dificuldade, sabe de tudo que se tem vivido nas escolas, que não é fácil, né? Ninguém está dizendo de um lugar que não conhece, a gente conhece bem o trabalho, a gente está lá, esteve e vai estar, né? A gente está numa rede em que a gente está em vários lugares ao mesmo tempo, né? Porque num dia eu estou aqui, outro dia eu vou estar numa escola, e assim a gente vai aprendendo.
que a importância de a gente não esperar a receita pronta mesmo. A gente vive num tempo em que quantas coisas nos aparecem ali no Instagram, Facebook, de aula pronta, receita pronta, receba 150 aulas prontas de tal matéria. Isso é um volume absurdo de coisas que tem vindo de uma demanda que também, talvez, é uma demanda que se tem, que as pessoas estão procurando coisas já prontas para tentar se ajudar, e não que seja proibido, nem impossível disso, aproveitar alguma coisa disso, mas eu acho que num momento em que a gente enxerga tantas receitas prontas tentando ser passadas, é uma alegria ouvir vocês e pensar que não tem receita, mas a gente pode juntos pensar de que forma que a gente vai trabalhar melhor com esse estudante, né, com essa criança. E olhando assim o plano de metas como esse registro com o trabalho, a gente pode ir muito mais longe, né, do que só, todo mundo se juntou para fazer digamos, eu que sou de anos finais, a gente junta todo mundo, a gente vai fazer o plano de metas, né, de uma criança ali interdisciplinar, com todos os componentes, mas se isso realmente for para a prática, e realmente acontecer, é outra coisa, é outra aprendizagem, né, a gente saber que a gente está dando realmente o direito. Então, fico muito feliz em ouvir vocês. Eu espero que os colegas também aproveitem muito essa formação, assim, porque vale ouro, sabe, gurias, a gente parar para conversar, porque no cotidiano a gente tem tanta coisa que às vezes a gente não para conversar sobre esses assuntos, né? E na escola também é assim. E eu acho que a gente parar para ouvir uma formação de 1, 2 horas, mas que a gente saia assim, poxa, não, tem coisas que eu vou conseguir fazer, se eu não consigo fazer, eu vou pedir um pouco de ajuda para as minhas colegas, para os colegas da equipe, para os meus colegas professores ali na sala dos professores, para a gente ter essa tentativa, assim, de acalmar um pouco o coração. Eu falei isso na formação das meninas da infantil, que esquenta um pouco o coração da gente quando a gente ouve vocês, né, e sabe que a gente é parte dessa rede, né, que o CEIA faz parte, as escolas fazem parte, a escola de formação também faz parte. Eu sempre falo que aqui é um espaço de todas, né, de todos, vocês sempre sejam muito bem-vindas aqui, porque é um lugar que é uma escola, esse nome é mesmo, né, escola, porque é a escola de formação de professores. A gente está aqui para aprender, porque ninguém sabe tudo. A gente não sabe, ninguém sabe tudo sobre inclusão, ninguém sabe tudo sobre várias coisas. E a gente está aqui para isso, né? Para a gente dialogar e aceitar também um pouquinho, né? O que a gente não sabe, para ouvir das colegas, né? Então, agradeço muito, muito. E também fiquem à vontade também para se despedir, para também dizer para os colegas que quem tiver dúvida pode colocar aqui no nosso formulário, que depois também as meninas a gente pode fazer um bate-bola no próximo momento, assim, para ver as dúvidas de vocês, dos colegas que estão assistindo, e até talvez em alguma formação presencial, que também que as gurias quiserem vir e participar. Sempre a inclusão é um tema muito sensível, né, nas nossas formações, porque cada vez que a gente toca nesse assunto, deixa todo mundo um pouco angustiado, porque as pessoas às vezes não sabem o que fazer. Eu acho que quanto mais formação a gente tiver, ajuda bastante. Agradeço muito, gurias. Agradecer as minhas parceiras aí de formação, Séries e Raquel. Para mim é uma honra, assim, fazer parte desse time, desse grande time, e agora desses 2 times, mas se forma um único time só, que é o CEIA, né? E agradecer a companhia de todos, né, até aqui. Me disponibilizo para, né, qualquer dúvida, ou uma conversa, um diálogo. Isso. Também quero agradecer principalmente a Ana por ter nos convidado, né, e a gente poder estar contribuindo um pouquinho, né, para acalmar. Eu acho que a palavra é essa, né, acalmar, porque a inclusão, na realidade, ela é um desafio para todos nós, né, partindo do princípio de que não existe uma formação que vá dar conta dessa diversidade toda. O que nós temos que ter em mente, né, é apostar nos nossos alunos, né? Acreditar que, apesar da patologia, eles podem aprender, vibrar com cada conquista de cada um, porque isso vai fazer com que a autoestima deles, que é tão pequena às vezes, porque às vezes não é uma aposta da família, não é uma aposta, né, enfim, da sociedade no geral, né? Mas nós, professores, acho que
temos que ter esse dever de apostar nessa criança, né? Que ela vai aprender, sim, ela aprende. Também queria agradecer, né, as gurias, a Raquel e a Ju, né, as minhas parceiras, as minhas parceiras de formação, a Ana, né, pelo convite à Escola de Formação, para a gente poder estar aqui dividindo um pouquinho também das nossas angústias, porque mesmo lá no CEIA, né, mesmo estando num outro espaço, que não é a sala de aula lá com 30 alunos dentro, né, 20 e poucos, 30 alunos, mas mesmo estando no CEIA, a gente também vive as angústias, né? A gente não foge dessas angústias, a gente também está trabalhando com a criança, a gente também, né, na minha área lá, junto como a Ju, na área da psicopedagogia, né, a gente está atendendo esse aluno ali, trabalhando, querendo que ele também aprenda, porque a gente também quer auxiliar lá o professor da sala de aula, porque é esse o nosso papel, né? Ver que essa criança vai evoluir lá. E às vezes a gente também tem as nossas dificuldades, a gente também passa, né? Também se preocupa, também se angustia, também fica às vezes pensando, tenta aqui, vai nessa tentativa, mas a gente segue. Então, é bom a gente poder passar um pouquinho daquilo que a gente sente, que a gente acredita, porque a gente acredita sim em tudo que a gente fala, a gente está aqui de um lugar que a gente acredita. Também dizer que a gente também se angustia, que a gente também sente, que a gente também sofre muitas vezes, né, de ver que das dificuldades da criança, das dificuldades da família, dos temores, muitas vezes, da família. Então, dizer que não é muito diferente, que a gente está no CEIA, nós estamos hoje no CEIA também, né, saímos de escola, estamos ali, daqui a pouco estamos em escola, porque a gente sabe que... mas que não é diferente, que também passamos pelas mesmas angústias. E nos colocamos, né, me colocar à disposição também para qualquer dúvida, para poder ajudar, porque o nosso papel é esse, né? E eu creio que é através da troca também. Essa troca da discussão. Né? Essa troca é importante, né? E através disso a gente vai conversando, a gente vai uns ajudando os outros, e através dessa troca que muitas vezes a gente chega a um melhor consenso, e a gente acaba uns ajudando aos outros, né? Então, também me colocar à disposição o CEIA, né? Coloco o CEIA, assim, com certeza ali, né? Através da Emília, que é a nossa coordenadora, a gente estamos ali do Noroeste, ali, sempre dispostos a ajudar as escolas ali também. Então, contem conosco, que eu tenho certeza que a gente só quer ajudar. Ai, que bom, gurias. A gente só agradece muito mesmo, porque realmente vocês são maravilhosas, é muito bom de ouvir, e muito bom de acalmar, como vocês disseram, assim, acalmar o coração e saber que a gente tem sempre muito trabalho, né? A gente, como professor, a gente tem sempre muito trabalho pela frente com os nossos alunos, e a gente sabe de tudo que a gente tem passado, mas a gente também sabe da vontade que os nossos professores têm de ir para a prática para ajudar também, não ajudar, mas no sentido de conseguir fazer, né, de conseguir, apesar de todas as limitações dos seus estudantes, conseguir ir avançando, né? Então, eu acho que realmente essa formação é algo que a gente precisa divulgar bastante, assim que a gente lançar, a gente divulga bastante para os nossos colegas, tenho certeza de que vão ficar muito felizes em ouvi-las, assim como eu fiquei. Muito obrigada, então. Obrigada, um abraço para todos e até mais. Tchau.